Oi, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, e feliz segunda-feira! Estamos aqui para mais uma semana de relatos. Eu espero que vocês estejam gostando. E se estão gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e roda a vinheta! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nossa, gente, estou aqui para mais uma semana de relatos e hoje, como vocês sabem, segunda-feira é dia de relato de vida. Deixa eu tentar arrumar um pouquinho aqui essa câmera. E troquei o espelho, agora dá pra ver o computador de lá. Agora que eu percebi que tá dando pra ver o computador. Gente, Nossa, eu quero primeiro agradecer aos seguidores, né, aos inscritos novos no canal. Muito obrigada mesmo, de coração. Tô muito feliz. Step by step a gente vai subindo e aos pouquinhos vamos crescendo. E eu quero falar para vocês também que agora a gente tem uma comunidade no canal, então vocês podem escrever alguma coisa para mim, vocês podem dar dicas, vocês podem comentar nos posts que eu vou colocando lá para vocês. Eu até coloquei, acho que sábado, uma enquete lá de qual tema de temático vocês querem ver nas quarta-feiras. Então sintam-se à vontade em ir lá em publicar algo para mim ou comentar, interagir. É a nossa comunidade, ok? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pela colaboração, por vocês estar sempre curtindo, visualizando, comentando. E se puder compartilhar também, eu agradeço. Mas acho que já falei todos os recadinhos, não sei, vou deixar o comentário fixado, como eu deixo nos vídeos, sobre como você consegue me mandar um e-mail, um relato, uma história de vida, seja ela uma experiência que você viveu, seja ela terror, seja ela uma história de vida, uma fofoca, o que seja. O e-mail vai estar fixado no vídeo, no comentário do vídeo, então vai lá e manda sua história. E eu também vou deixar o meu TikTok e o meu Instagram. Vão lá me seguir. No Instagram eu posto muitos stories do meu dia a dia, que eu faço vlog do dia. E no TikTok eu coloco shorts com vídeos também, ok? Cortes, geralmente são os cortes do YouTube. E me fala aí, o que vocês acharam do mini vlog de sábado que eu postei aqui pra vocês? Vou tentar trazer mais, tá? Vou tentar ver se eu faço todo sábado ou domingo, não sei, ok? Mas vamos lá, deixa de enrolação. Vamos lá para o relato de hoje, que é relato de vida. E o título é: Minha filha me traiu com um homem que eu amava. A verdade que eu carrego há 50 anos. Gente, e aí? Você já se imaginou você ter uma filha e ela... Na verdade, ela foi traída duas vezes, né? Porque a filha dela ficou com o marido dela, que não era o pai, era o padrasto. Mas que dor dessa mulher, né? Ser traída duas vezes. E eu acho que, pra mim, a pior traição ainda é da filha. Mas bora lá. Oi, Jéssica. Eu espero que você realmente leia a minha história até o fim. Com certeza eu vou ler, já te agradeço por ter enviado, tá? Ah, gente, os nomes estão trocados, não sei se eu falei. Eu tenho 75 anos hoje e por muitos anos eu carreguei essa história como se fosse uma pedra amarrada no meu peito. Eu nunca tive coragem de contar para ninguém, nem para minha família. Mas eu encontrei seu canal e quando vi outras mulheres contando suas dores, eu senti que talvez essa seria a minha hora também. E meu cachorro tá aqui andando porque eu deixei a porta aberta. Padeco, vai deitar. Vai pra lá. Quando tudo começou, eu tinha 34 anos. Eu morava no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Ou pelo menos pensa que sabe. As pessoas viam minha família como exemplo. Meu marido, Ricardo, trabalhava no banco. Era educado, respeitado, sempre com uma camisa bem passada, sapato engraxado e um sorriso que enganava qualquer um.
Eu me lembro de ouvir as mulheres dizendo: "Ah, Lúcia, você tem tanta sorte, homem assim não se encontra mais." Se elas soubessem, porque quando a porta da nossa, é aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Porque quando a porta da nossa casa se fechava, aquela máscara caía. Ele começava a beber logo depois do trabalho. No começo, uma dose, depois duas, três. Depois, o copo virava parte da mão dele. E junto da bebida vieram os gritos e depois das palavras vieram as mãos. Eu aprendi a reconhecer o som do passo dele na porta. Eu sabia só pelo barulho. Vieram, não, só pelo barulho, se aquela noite seria de silêncio ou de medo. Ai, Deus me livre, gente, viver uma vida assim. Nossa. Eu tentava esconder da minha filha, Mariana. Naquela época, ela tinha 14 anos. Uma menina tão bonita, tão cheia de luz. Eu olhava para ela e pensava: eu não posso deixar o mundo quebrar essa menina como me quebrou. Mas a criança percebe, mesmo que ninguém explique nada. Ela me olhava com aqueles olhos que perguntavam: por que você está triste? E eu respondia com um sorriso que aprendi a usar como escudo: mamãe só está cansada. Até que um dia ele passou dos limites. Ele chegou em casa mais bêbado do que nunca, derrubou a cadeira, bateu a porta, xingou tudo e todos. Eu tentei acalmar. Mariana estava na sala, fazendo tarefa da escola. E ele, com aquele olhar vermelho, sem alma, olhou para ela do jeito que nenhum pai deveria olhar para uma filha. Ué, gente, então peraí. Eu acho que no começo do vídeo eu falei que era padrasto, né? Então eu acho que eu confundi com outra história aqui. Porque acho que ele é pai dela. Mas tudo bem. E ele disse: qualquer dia eu te ensino a ser mulher de verdade. Ai, que nojo. Dá até ânsia de vômito. Deixa que eu te ensino a ser homem de verdade. Sabe o que você faz? Deixa ele dormir, esquenta uma panela fervente de óleo e joga na cara dele. Ai, meu Deus. Não tem. Gente, não consigo. Meu pai. Jéssica, eu senti meu corpo inteiro gelar. Eu ouvi meu próprio coração bater na minha cabeça. Eu senti as minhas pernas tremerem, mas naquele momento eu não tive medo. Eu tive certeza. Eu não ia esperar o dia seguinte, eu não ia esperar acontecer. É isso que eu ia falar, sabe, gente? Mulheres que estão passando por a mesma situação que ela, não, que ela já passou, né? Porque isso foi alguns anos atrás. E corra enquanto há tempo. Busquem ajuda, busquem saída. Não fique vivendo num casamento desse, correndo risco, onde você pode dormir hoje e não acordar amanhã. Então, busquem ajuda. Não fiquem com medo de pedir ajuda, sabe? Se esconder, sei lá, ir para qualquer outro lugar, outra cidade, outro país. Mas fujam. Eu esperei ele dormir. Eu peguei uma mala pequena, tá vendo? Coloquei 2 mudas de roupa, alguns documentos e peguei a mão da Mariana. Ela estava tremendo, mas ela não fez pergunta. E ela sabia. Nós saímos de casa às 3 da manhã. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse chorando junto com a gente. Ai, que dó. Nós caminhamos até a estrada, com lama na barra da roupa e o frio no osso. Pegamos o primeiro ônibus para São Paulo, quando o sol ainda não tinha nascido. Mariana ficou a viagem inteira olhando pela janela. Ela chorava, mas o silêncio dela doía mais do que qualquer grito. Quando chegamos, fomos morar com a minha irmã, num quarto apertado, com um colchão no chão. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de costura. Era duro, era cansativo, era tudo o que eu tinha. Mariana, ela fazia o que precisava, ia para a escola, comia, dormia, mas nunca olhou para mim da mesma forma. Nossa, então será que a sua filha culpou você por isso? Por ter ido embora e não ter tido mais contato com o pai?
Mas ela não entendeu o motivo? Não sei, vamos continuar a história pra gente saber aqui, gente. Até que um dia ela me disse, com a voz firme, olhou, olhou duro, não, e olhos duros demais para uma menina de 14 anos. Você destruiu a minha vida. E Jéssica, eu fiquei sem saber como respirar. Eu sabia que ela estava machucada, eu sabia que ela estava perdida, mas ouvir da minha própria filha é como se alguém arrancasse um pedaço de dentro da gente, sabe? É, eu sei. Você faz de tudo por um filho, sabe? Muitas vezes não são todos. E, querendo ou não, você vivia uma vida, um relacionamento extremamente abusivo. Você apanhava, você corria risco de perder a sua vida e tanto a dela. Mas a gente sabe que a cabeça de uma criança e de um adolescente é assim extremamente complicado. Então, o que eu aconselho, gente, se tá passando por esse tipo de situação ou já passou e saiu, façam terapias, tanto para você como para os seus filhos. Mas bora lá. Eu continuei, eu trabalhei, eu sobrevivi, era tudo o que eu sabia fazer. Com o tempo, eu conheci o André. Ele era diferente, ou, pelo menos, eu acreditava que fosse. Ele falava comigo com calma, ele ouvia quando eu falava. Ele parecia enxergar algo em mim que eu mesma tinha esquecido. Eu me apaixonei, eu me permiti sentir alguma coisa bonita depois de tantos anos de medo. Ah, gente, então, aquele ali foi o começo da historinha dela, né? Da vida dela. Então, foi no segundo casamento, então acho que foi com esse homem, né? Que é o padrasto da Mariana. Ok. É, e quando eu contei para Mariana, ela apenas disse: só tenha cuidado. Eu achei que era preocupação. Hoje eu sei que era outra coisa. O tempo passou, André me pediu em casamento e eu disse sim. Eu pensei: agora sim, agora a minha vida vai entrar no lugar. Mas a vida tem uma forma cruel de testar o que a gente acredita. Mariana começou a se aproximar dele, a olhar demais, a falar mais do que comigo. Mariana, não, e um dia eu voltei para casa mais cedo. A chuva caía pesada, o corredor estava escuro e a porta do banheiro estava entreaberta. Eu vi. Não houve grito, não houve cena, não houve explicação. Eu só perguntei: há quanto tempo? Mariana me olhou nos olhos e disse: tempo suficiente. E depois? Agora você sabe o que é perder alguém que você ama. Gente do céu. Jéssica, não existe dor igual, nem comparação. Gente, mas como assim? Ela transformou uma raiva. Eu acho que ela não caiu em si. Porque quantos anos ela tinha quando tudo isso aconteceu? Porque eu acho que ela não caiu em si, que o que você tentou fazer foi livrar você e ela de um mal maior. Eu não sei se ela assimilou o que você vivia, o que você passava no casamento com o pai dela, mas eu acho que tudo isso que era para ela ter assimilado se transformou num ódio de ter perdido o pai, de não ter crescido com o pai, de não ter tido um relacionamento com o pai. Então, meio que ela deve ter bloqueado na mente dela isso e transformando ao contrário, como se quem fosse a vítima fosse o pai, não você. Então, ela meio que fez esse bloqueio como se você tivesse destruído a vida dela. Meu Deus do céu, eu estou chocada. Estou chocada. Vamos continuar aqui. Coitada dessa mulher, gente do céu, coitada de você que mandou esse relato. Eu sinto muito por tudo isso que você passou.
Porque imagina você passar por dois relacionamentos e os dois que você viveu foi essa tristeza profunda. E eu acho que do segundo foi pior ainda, né? Porque foi uma traição que foi na alma. Você já parou pra pensar você ser traída pela sua própria filha, seu próprio filho? Gente do céu. Eu mandei os dois saírem, sem brigar, sem chorar, sem pedir nada. Eu apenas fechei a porta. Foram 10 anos sem ela. 10 anos de silêncio, 10 anos de saudade. Até que um dia ela bateu na minha porta, com um bebê no colo, rosto machucado, olhos cansados. Ela disse: Agora eu entendo. Eu abracei minha filha. Meu Deus do céu. Não porque eu esqueci, não porque eu aceitei, mas porque mãe não deixa filho morrer. Meu Deus, eu vou chorar. Gente, como assim, cara? Cara, mãe é uma coisa assim inexplicável. Sério. Pera, deixa eu me recompor, gente. Ah! Ai, senhor. E o pior, eu não trouxe nada, nada, não tem nenhum paninho aqui. Tá. Hoje, ela ajuda mulheres que vivem o que nós vivemos. E eu entendi. A vida não cura apagando. A vida cura costurando. E a cicatriz também é pele. Obrigada por me ouvir, Jéssica. Hoje dói, mas dói bem menos. Caramba, gente, que relato foi esse? Mano, engraçado. Essa semana, não sei que dia que foi dessa semana, eu recebi uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando se já tinha algum relato que eu contei que eu me emocionei e eu falei que não. Tá aí o primeiro relato. Caramba, gente, que história é essa? Cara, às vezes você olha pra pessoa, você nem imagina o que ela tem, o que ela já passou, o que ela tem passado. Ai, gente, tenho empatia com as pessoas, sabe? Meu Deus do céu, que relato foi esse? Que relato foi esse? Mas eu fico feliz por ela ter voltado, por ela ter se arrependido, por ela ter pedido perdão, por ela ter se com. Ai, como é que é a palavra, gente? Esqueci, fugiu agora. Mas por ela ter percebido, né? Todo esse erro. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês sigam em paz, que vocês se perdoem, que vocês sejam muito felizes, tá? Ainda há tempo, ainda há vida e que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada de coração, obrigada pelo seu relato, tá? E um beijo para você. Mas, gente, esse foi o relato de hoje, de segunda-feira, um relato de vida. Amanhã eu volto com mais um relato de vida, ok? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E se você tem um relato, uma história de vida, uma experiência, um relato de terror, eu vou deixar o comentário fixado para você me enviar a sua história, ok? Um beijinho, não se esqueçam também de me seguir no Instagram, no TikTok, tá tudo na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Muito obrigada, amanhã a gente se vê aqui mais uma vez. Beijos, fui!